Você é muito sensível. Isso é coisa da sua cabeça. Eu nunca disse isso. Se você ouve essas frases com uma certa frequência, eu preciso te dizer que isso não é uma conversa, um diálogo ou uma comunicação. Isso é manipulação. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a manipulação narcisista, a comunicação, como um narcisista se comunica, que é diferente de uma pessoa que não tem esses traços tão exacerbados. Meu nome é Caroline Mudinucci, eu sou psicóloga especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental e também inteligência emocional e humanização em saúde. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, me siga e ative o sininho de notificação para receber mais conteúdo sobre relacionamento, relacionamento abusivo e muita psicologia. Pega o seu cafezinho aí e vamos ao vídeo de hoje. A primeira coisa que você precisa entender sobre essa comunicação é que ela não tem o objetivo de comunicar. Muito pelo contrário. A comunicação narcisista, ela tem o objetivo de desestabilizar você que é a vítima, te confundir. E uma das técnicas usadas é o gaslighting, ou seja, é uma forma de distorcer a realidade, para você ficar imaginando: será que eu estou exagerando? Será que é tudo isso? Será que eu não fiz algo de errado? Quando na verdade é a outra pessoa que pode ter feito, né? Pode não, com certeza fez algo de errado, está colocando a culpa em você. Então a ideia aqui não é resolver conflitos, infelizmente. A gente gostaria, né? Mas é te confundir e desestabilizar o seu emocional. E esse tipo de comunicação vai fazer com que você perca a sua própria confiança, a sua autoconfiança e a sua percepção de realidade. Então te confunde para fazer você duvidar do que acredita. E assim, quando a gente fala do gaslighting, gente, eu acho que a gente pode usar um outro ponto nesse tipo de dinâmica relacional, que é o seguinte: é o isolamento que muitas vezes o narcisista vai usar para te impedir de ter essa confirmação de realidade. Como funciona isso na prática? Ele vai começar a isolar você da sua família, isolar você dos seus amigos. Todo mundo tem defeito, todo mundo não presta, mais ou menos assim. Porque ele isolando você desse mundo, ele consegue te controlar ali, te manter nas mãozinhas dele, né, nas garrinhas, e com isso, a única pessoa que diz a verdade é aquela na qual você acaba acreditando, né? E o jogo, ele é tão forte porque você confia naquela pessoa e ela está falando aquilo com tanta convicção que você acaba acreditando. E daí você não tem como levar o que está acontecendo para outras pessoas ali que poderiam falar: peraí, tem alguma coisa errada nisso que você está falando. Isso daí tá um pouquinho estranho, sabe? Porque quando a gente conta para amigos, para a família, né, dependendo de quem for, vai ficando claro que algo não está muito legal neste relacionamento. Então a importância, né, de outras pessoas também fazerem parte da nossa vida. Então, nessa comunicação com o narcisista, a gente tem algumas táticas. Quais são elas? Primeiro, esse gaslighting, né, que o termo ele vem do inglês, que é como se fosse um gás, né, aquela luz, que nem quando você vai num show, por exemplo, e vem aquela fumaça. E aquilo é como aquilo vai te confundindo, né? Aquela confusão de luzes, de som, de barulho. Então, é o distorcer da realidade. Com essas frases aí: nossa, você é dramática, eu nunca fiz isso nunca aconteceu, da onde você tirou isso daí, né? Então, frases nesse estilo que é meio que assim, você tem certeza que aconteceu, né? E a pessoa tá falando para você que não. Um segundo ponto, uma tática, que vem muitas vezes junta aí, né, ou não, do gaslighting, é a inversão de culpa.
Então, você muitas vezes vai tentar, numa comunicação, num diálogo, falar que você não se sentiu bem com algo que aconteceu. A pessoa pega, inverte aquilo e fala que você que é dramática, você que está exagerando. E daí você sai dessa conversa se sentindo culpada e muitas vezes pedindo desculpa por algo que você sentiu que não foi legal. Olha só, gente, a inversão de culpa, porque o narcisista, ele dificilmente se responsabiliza por algo. Então, ele vai inverter a culpa. Então, ele vai se colocar de vítima e você é a grande vilã da história. É outro ponto. Um terceiro ponto que a gente pode falar é a frieza emocional. Então você tenta conversar, você tenta explicar e essa pessoa responde com desdém, frieza, ela pode tratar você com aquele tratamento de silêncio. Então assim, você coloca às vezes algo muito íntimo de você, você quer expor, mas a pessoa trata tudo isso com frieza, como se não fosse nada demais. E um quarto ponto é uma confusão constante. Então você vai tentar conversar, vai tentar explicar e sai mais confusa do que entrou. E existe uma invalidação dos seus sentimentos. A pessoa, quando você vai trazer, uma questão sua, ela pode invalidar, ela pode também mudar de assunto, por exemplo. O narcisista, ele tem uma questão, gente, que é cognitiva. E daí, para você entender, mas eu também sou narcisista, você também, a gente hoje entende a personalidade, esses traços narcisistas como um espectro. Então, de 0 a 10, se a pessoa ela está mais ali no 8, 9, 10, ela vai ter traços muito provavelmente mais rígidos, inflexíveis, que podem ser um transtorno, apenas diagnosticado por profissionais, tá certo? Mas, se eu tenho lá 5, 6, eu tenho um narcisismo que a gente considera saudável, que é bom para minha autoestima, eu vou me cuidar, eu vou colocar limites e assim por diante. Se eu tenho 0 narcisismo, eu tenho um problema. Eu não consigo colocar limites, eu não me imponho diante a vida, eu não me posiciono. E provavelmente essa pessoa que tá com narcisismo 0 é justamente a vítima do narcisista 10. Por quê? Você acaba arcando com as necessidades dele. Então você vive um empobrecimento do seu ego, do seu eu, para arcar com essas necessidades. E você não se cuida, não coloca limites, não consegue fluir na vida, vamos dizer assim. E tudo isso eu estou dizendo porque o narcisista com características mais rígidas, inflexíveis, tá? Ele vai ter uma dificuldade até mesmo de quando você está falando alguma coisa, ele começa a te cortar. Você já viveu isso? Sabe aquela pessoa que corta? Corta. Você coloca uma coisa, ela corta. Então, quer dizer, ela não está te escutando, ela não está empatizando e ela está invalidando. Até o momento que você cansa. Então, aí você começa a pensar até, nossa, mas então o que eu sinto não é nada demais. Não é lá grande coisa. E aí que mora o perigo. E qual que é o nosso erro mais comum ao se comunicar com esse narcisista? É o seguinte, gente. Eu tentar levar o print, eu explicar, eu desenhar, eu tentar de todas as formas explicar o que está acontecendo e o que eu estou sentindo. Não adianta. Porque nesse jogo, quem vai ganhar é ele. Porque é um jogo, Com ele ali vai ser um jogo de poder. E tudo isso não importa, porque ele é mais forte nessa... Não é que ele é mais forte, mas ele é mais forte nessa coisa de persuasão, de controle, de poder. Então, essa lógica que a gente usa muitas vezes para comunicar com alguém que levaria em conta os nossos sentimentos, validaria, tem uma empatia um pouco mais desenvolvida. Porque assim, não é que o narcisista também não tenha uma empatia. Ele pode ter em maior grau e menor grau. E essa empatia ela pode ser variável também, dependendo ali da situação. Então ele pode até ter, mas é uma empatia diferente dessa que talvez você que está se relacionando com ele
ela é mais aumentada. Então, quando você tá ali nessa dinâmica, você tenta dialogar de uma forma sincera, honesta, genuína e tudo mais, ele pode até pegar essas coisas para usar contra você num outro momento. Então, a comunicação aqui, ela é totalmente diferente de uma pessoa que tem uma responsabilidade emocional com você, que tem uma abertura ali para diálogo, para vamos nos entender, vamos ver o que a gente pode melhorar neste relacionamento. Então, é outros 500, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que você vai fazer para tentar lidar com isso é não tentar explicar para quem não quer entender. Não adianta. Não dá para explicar para quem não quer entender. Ponto. E isso muda tudo. E você pode, primeiramente, também ser desinteressante. O que é isso? Até tem um termo usado no inglês que é grey stone, que é a pedra cinza. Você não fica tentando explicar, você dá pouca informação, você não vai debater muito. Então você vai se tornar desinteressante, né? Porque quanto mais informação esse narcisista tiver, quanto mais explicação, print, qualquer coisa assim, mais combustível você está dando para ele. Porque, gente, o narcisista, ele gosta de viver em meio ao caos, tá? Ele quer, assim, se você tá no caos, se ele te desestabiliza, aí ele tá feliz. Então, quando você muda essa postura de não vou também ficar tentando explicar, não vou, aí você tá quebrando a lógica dele. E aí você vai ver que aí ele vai desestabilizar, né? Porque ao passo que muitas vezes você perde a paciência e você vai lá e confronta ele, isso tá dando um prato cheio. Por quê? Ele quer isso mesmo, ele quer a sua reação. O narcisista, ele necessita da sua reação. Ele tá esperando você reagir para ele se fazer de vítima. Olha como você é uma pessoa ruim, olha como você reage, olha só como você tem problema. É justamente isso que ele tá esperando. Então, quando a gente corta essa lógica, a coisa vai mudando mudando o caminho, o rumo dessa conversa, tá certo? E daí a gente já entra no segundo ponto, que é nem toda fala merece atenção, nem toda provocação merece você, de fato, dar essa atenção para o que ele tá falando, porque eu acabei de dizer, se você entrar nesse jogo, ele pegar ali no seu ponto fraco e você revidar, aí você vai dar o combustível para ele se fazer da vítima que ele gosta de ser nesse teatrinho que ele monta. E ainda nessa estratégia 2, isso que eu tô falando vai criando um limite emocional em você. Com o narcisista, a gente muitas vezes tem que colocar o limite, talvez não na fala, mas talvez no não responder. Isso também é um limite, né? Porque assim, ele não entende limite, né? Dificilmente é uma pessoa que vai entender. Ela vai querer sua reação, ela vai provocar, ela vai instigar. Então, às vezes, o limite é o próprio silêncio, tá? Então, assim, às vezes o menos é mais. É mais ou menos assim. E o terceiro ponto é, se isso te machuca, te confunde cada vez mais, acredite na sua percepção. Você pode anotar para você, tirar print para você, para validar o que está sentindo. E tenha uma rede de apoio, por mais que ele te isole, para validar esse sentimento que você tem, para tudo isso que você vive. Mas você não precisa de ninguém para validar seu próprio sentimento. Às vezes, lógico, a rede de apoio, ela ajuda, mas você mesma pode validar tudo o que sente. Se isso tá te desgastando, tá te abalando, isso já é algo para considerar. Se você se identificou com esse vídeo, eu quero dizer algo muito importante. Você não é louca, você não está exagerando e você está reagindo a algo que não é saudável. E na verdade, é até bom que você esteja reagindo assim, porque quando algo não é saudável, quando algo nos desperta medo, confusão e tudo isso daí, e a gente reagir, é bom. O nosso corpo está em alerta, mas
pra gente, muitas vezes, fugir e sair de cena. Né? Às vezes as relações a gente tem que dar um basta justamente pra gente se preservar. É uma questão até instintiva aí do nosso comportamento. Agora, se você gostou muito desse vídeo e acha também que vai fazer sentido aí para aquela sua amiga, compartilhe agora mesmo, tá bom? Curta, comente, mande seu feedback, eu vou gostar demais de saber o que você pensou e eu vou te responder, tá bom? Se ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, semanalmente tem conteúdos, tem os shorts também. A cada 15 dias, na verdade, eu tenho lives às 7h30 da noite aqui no YouTube. E estou também em outras redes sociais, que a gente vai falando dos mesmos temas de uma forma diferenciada, né? E no TikTok, lá tem live toda terça, 4:45, quinta-feira, 11h30 da manhã. E também, às vezes, aos sábados, eu apareço ali na parte da manhã. No Substack, o link aqui embaixo vai dar um link para minha bio, tá? A gente vai colocar o link para bio, você vai encontrar todos esses links. O Substack é um lugar onde a gente coloca textos mais elaborados, explicando, e lá você vai encontrar como se comunicar com o narcisista. Lá na Amazon também, antes que eu esqueça, tem meus e-books sobre esse tema. E se você tiver o Kindle Unlimited, lá ele está de graça para vocês e eu explico de um jeito bem detalhado a questão do narcisismo. Espero que vocês tenham gostado por hoje e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!